Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Estaremos lendo a princípio do versículo 1 até o versículo 3. Não é uma pregação, tá, irmãos? É um estudo bíblico. Já está aqui no telão, Mateus 24. Essa é a foto da minha própria Bíblia. O que vocês estão vendo no telão é exatamente isso aqui, tá? Eu tirei a foto hoje pela manhã e coloquei no telão. Então tem algumas anotações ali, né? E se alguém quiser copiar alguma coisa, esteja à vontade, amém? Queridos irmãos, é muito importante essa aula de hoje. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porém não é fácil, é muito conteúdo mesmo. Se prepare para 1h30 de aula, tá bom? Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Nós hoje vamos falar sobre escatologia, o estudo dos últimos acontecimentos, do tempo do fim, do além. E o motivo do Senhor Jesus nos ter ensinado a respeito disso não é para que tenhamos medo do que está por vir. Muito pelo contrário. Eu encontro aqui, nesse capítulo, pelo menos 3 motivos para o Senhor ter nos alertado a respeito das coisas que virão. O primeiro dos motivos está no versículo 4, para que não sejamos enganados. Por 3 vezes aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus nos adverte que nesse tempo do fim seria um tempo de muito engano, com muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e detalhe, que seriam seguidos por muitos. Portanto, quantidade de seguidores não significa que aquela pessoa está dizendo a verdade, e que fariam grandes sinais também. Então, milagres, maravilhas, também não significam que Deus está aprovando o que aquela pessoa está fazendo. No versículo 4, o Senhor diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse é o primeiro motivo, para que não sejamos enganados. Em segundo lugar, no versículo 6, ele diz que não temos que nos assustar. Então o Senhor está nos advertindo a respeito do que virá, primeiro, para que não sejamos enganados, especialmente por aqueles que dizem: vai melhorar, vai ficar tudo bem, paz, paz, como diziam os falsos profetas no Antigo Testamento, quando não era isso que Deus estava advertindo, antes pelo contrário. Então o segundo motivo é para que não nos assustemos, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E terceiro motivo, versículo 13, para que venhamos perseverar até o fim. Se não formos pegos de surpresa, iremos perseverar, irmãos. Mas se estivermos perdidos diante da avalanche de acontecimentos que já estão começando a acontecer, o resultado disso seria o escândalo, o desvio do caminho,
o abandono da fé, por não compreender que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Deus está no controle. Não acontece nada nesse mundo sem a permissão de Deus. O que não significa que tudo que aconteça seja vontade de Deus. Se tudo que acontecesse no mundo fosse vontade de Deus, por exemplo, um estupro, é evidente que isso não é vontade de Deus. Um assassinato, isso não é vontade de Deus. Mas se tudo que acontecesse no mundo fosse vontade de Deus, o Senhor Jesus não teria nos ensinado no modelo de oração do Pai Nosso, que não é uma reza, é um modelo onde nós encontramos ali pontos que não podemos nos esquecer nas nossas orações. Ele não teria dito para orarmos, seja feita a tua vontade. Ora, se a vontade de Deus sempre é feita, quer oremos ou não, então por que o Senhor nos ensinaria a orar dessa forma, seja feita a tua vontade? Temos que orar dessa maneira. No entanto, acontecimentos mundiais que interferem no curso da história, tudo isso que acontece, eu posso dizer para vocês, tem um propósito. E vamos entender esse propósito hoje aqui, se Deus assim nos permitir. No versículo de número 3, nós encontramos 3 perguntas que os discípulos fizeram em particular ao Senhor Jesus, depois de ouvirem do Senhor o que ele disse no versículo 2 a respeito do templo que os discípulos estavam mostrando a ele, mostrando a estrutura do templo, a grandiosidade daquele templo, que Herodes, o rei Herodes, o templo de Jerusalém, evidentemente você sabe, que o rei Herodes estava reformando, e com o objetivo de torná-lo ainda mais suntuoso do que quando Salomão o havia construído. Como você sabe, aquele templo tinha sido depois também destruído pelos babilônicos e foi reconstruído, e Herodes o estava reformando. Esse templo não existe mais, ele foi destruído pela segunda vez no ano 70 depois de Cristo, 40 anos após a ressurreição de Cristo, como o próprio Senhor Jesus aqui profetizou. Versículo 2, vejam comigo. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí vem o versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, primeira pergunta, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Então o Senhor ele vai responder esta pergunta, sobre a destruição do templo. Compreendam isso claramente. Quando serão estas coisas? Que coisas? O que o Senhor tinha acabado de dizer? Que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Salomão, que não caísse por terra. E de fato assim aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por que Deus permitiu o templo ser destruído? Por 2 motivos. Primeiro, porque os judeus haviam virado as costas para Deus, mais uma vez rejeitando o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, quando o Senhor Jesus estava carregando a cruz, e as mulheres choravam, ele disse, não chorem por mim, chorem por seus filhos. Porque ele sabia o que aconteceria no ano 70, e foi terrível. O general Tito cercou Jerusalém, a mando do imperador romano, cercou Jerusalém com exércitos por 5 meses. 5 meses. E neste cerco que aconteceu, 1 milhão de judeus morreu de fome, de sede. Flávio Joséfo, que era um historiador judeu,
que sobreviveu a isso, ele contou o que acontecia ali dentro dos muros de Jerusalém. A coisa foi tão séria que chegou a ponto de mulheres grávidas matarem o filho assim que nascesse, para comê-lo. E homens, para matarem a sede, o faziam com o leite de mulheres grávidas. Isso está escrito no livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, livro escrito no século I, um relato histórico do que aconteceu. Foi terrível, terrível. Quando os soldados romanos entraram em Jerusalém, já não havia como os judeus resistirem, porque estavam famintos e a maioria deles mortos, e o cheiro de carne podre era insuportável em Jerusalém. Aquilo foi um juízo de Deus. Versículo 3. Primeira pergunta: quando serão estas coisas? Foi no ano 70. E que sinal haverá da tua vinda? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta: e do fim do mundo? Então nós temos 3 blocos aqui em Mateus 24, que responde a 3 perguntas. O interessante é que o Senhor Jesus começa respondendo a última primeiro, a respeito do que aqui, nessa versão, Almeida Corrigida Fiel, está traduzido do grego o termo aion como mundo, mas uma tradução mais correta seria era, período de tempo. Por isso que você pode ver que ali embaixo está escrito fim desta era. Isso aí eu escrevi a caneta. Ou seja, o fim da história humana como nós a conhecemos. Porque desde o dilúvio, uma nova era começou. E essa era, esse período, assim como houve o fim do período antediluviano, antes do dilúvio, que se encerrou com Noé, e também com ele principiou o novo período, esse período se encerrará. Porém, este era pode dizer respeito também ao período iniciado com a vinda de Cristo e que terminará no seu retorno. Então seria o fim do quê? O fim da graça, do período da graça. Agora, se o fim da graça se dá no retorno de Cristo, ou um pouco antes disso, 3 anos e meio ou 7 anos, segundo alguns, há controvérsias a respeito disso. Mas uma coisa é certa: assim como um dia se iniciou a graça, ela vai terminar. O Espírito Santo deixará de ser derramado entre nós, gentios, que não somos judeus. Lembrem-se que quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, ele só o fez porque o Senhor ordenou, senão ele não faria. Ele não entraria na casa de um gentio. E quando ele começou a pregar o evangelho ali, você sabe o que aconteceu. O Espírito Santo de Deus, o termo é até interessante, caiu sobre os que estavam ouvindo a palavra, foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, espantado com os demais da sua comitiva, disse: podemos nós negar o batismo nas águas a estes que já receberam o Espírito Santo? E os batizaram. E assim começa o período da graça. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. A todas as nações. A primeira resposta do Senhor Jesus diz respeito à última pergunta: fim do mundo. Antes de prosseguir, eu queria só lembrar que o que está em Mateus 24, nós encontramos também em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21.
Esse trecho da Bíblia, dos Evangelhos, é chamado de sermão escatológico, ou seja, o sermão a respeito do fim dos tempos, ou, como diz essa versão, do fim do mundo. Esse termo aion, ele pode também significar mundo, porém, não é a tradução mais comum para esse termo. Geralmente esse termo significa um longo período de tempo, de séculos. Por isso é que a Almeida, Revista Atualizada e algumas outras versões em português traduzem aion não como mundo, mas traduz aion como séculos, fim dos séculos. Então, por que em algumas versões é séculos e em outra é mundo? Porque esse termo grego pode significar as duas coisas. Agora, seja como for, evidentemente, no fim de um aion, depois que ele se conclui, nada mais será como antes. Então, de certa forma, é o fim do mundo também, do mundo como nós o conhecemos. A primeira resposta sobre quando será o fim do mundo se dá no bloco que começa no versículo 4 e vai até o versículo 14. E é por isso que aqui, abaixo do versículo 14 na minha Bíblia, eu tracei uma linha de fora a fora, com uma caneta, porque ali se dá o final do primeiro bloco. E esse primeiro bloco é aquele número 1 em algarismo romano lá em cima, que eu escrevi a caneta. Então, esse primeiro bloco responde à última pergunta. E é por isso que tem esse númerozinho 1 embaixo, onde está escrito do fim do mundo, porque esse númerozinho 1 é exatamente o primeiro bloco que responde a essa pergunta. Prova disso é que nós encontramos aqui, por duas vezes, falando sobre o fim. No versículo 6, ainda não é o fim, final do versículo 6, veja comigo, e no versículo final do versículo 14, então virá o fim. Portanto, nesse primeiro bloco, o Senhor Jesus está respondendo à última pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Vamos ler esse primeiro bloco, irmãos? Amém? Aliás, não. Antes da leitura desse primeiro, eu vou deixar a leitura um pouco mais para frente. Eu acho mais interessante nós primeiro examinarmos o que já aconteceu no ano 70, que é a resposta à primeira pergunta do versículo 3, quando serão estas coisas? Ou seja, quando é que o templo de Herodes será destruído? Já aconteceu no ano 70, mas muitos estudiosos desse texto bíblico acreditam que pode voltar a acontecer. Isso tem um nome, que é lei do duplo cumprimento. Na teologia, esse é o nome que se dá, lei do duplo cumprimento, que significa o quê? Que uma profecia, ela se cumpre primeiramente em um sentido menor e parcial. E posteriormente, a mesma profecia, ela se cumpre mais uma vez, só que desta segunda vez, de uma forma maior, em maior escala. Estão compreendendo, amados? Então, por exemplo, até mesmo em relação à vinda de Cristo, Jesus já veio uma vez, porém agora ele virá segunda vez. Na primeira vez, o reino dele está na terra de modo parcial, através da igreja. Ora, os demônios, em nome de Jesus, se nos submetem. Estão em Cristo, então estamos reinando. Porque os demônios são expulsos no nome do Senhor por nós, pela fé em Cristo. Nós ordenamos e os demônios caem por terra em nome de Jesus, são expulsos em nome de Jesus. Então o reino de Deus já chegou? Sim,
porém parcialmente, através da igreja, estamos reinando em Cristo sobre os espíritos malignos. Por meio da oração, circunstâncias são transformadas. Nós estamos operando no mundo em nome de Jesus. Estamos dando seguimento à missão de Cristo nesse mundo. Essa é a missão da igreja. Continuar anunciando o que Jesus anunciou. E esse reino, na sua segunda vinda, ele será estabelecido por completo. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Graças a Deus que nós reconhecemos por amor, amém? Mas todos um dia reconhecerão. Então, essa lei do duplo cumprimento, ela pode também, e certamente no meu entender, e aliás eu queria até pontuar isso aqui, irmãos, eu não sou dono da verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Na medida em que eu estou aqui revelando para vocês o texto sagrado, vocês são livres para chegar às suas conclusões. Agora, é impossível que eu ensine para vocês a respeito disso e eu não esteja transmitindo a minha interpretação, amém? Mas com muito temor, tremor e com a humildade que todo servo de Deus precisa ter. Então vamos prosseguir. A resposta à primeira pergunta, quando serão essas coisas, começa no versículo 15, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando eu concluí a minha pregação, há 2 domingos atrás, se não me engano, intitulada O Contágio Mais Perigoso de Todos, na qual eu disse que o meu refúgio é Cristo, e que eu não encontro, embora não seja errado, não seja proibido, e que eu não encontro na palavra uma ordem para que venhamos fugir quando estivesse para se cumprir o que nós estamos justamente examinando hoje, o princípio das dores e a grande tribulação. Eu não encontro o Senhor Jesus nos dizendo isso. Aí quando eu terminei aquela pregação, um irmão me abordou e disse: pastor, está escrito aqui, em Mateus 24, fuja para os montes. Falei, é verdade, está escrito, mas está escrito isso para quem? Para os que estiverem na Judéia. Isso aqui é para quem estava na Judéia. E de fato, os cristãos, quando viram os exércitos de Roma chegando para cercar Jerusalém, os cristãos fugiram para uma cidade montanhosa chamada Pela. Pela, com 2 L's. Esse é um dado histórico. Eu creio que nenhum cristão ficou naquele cerco, porque eles se lembraram dessa profecia do Senhor Jesus e fugiram para os montes, saíram da Judéia e foram justamente para essa cidade de uma região montanhosa, relativamente próxima, chamada Pela, e se salvaram do cerco a Jerusalém. Então, se você duvida que esse texto está falando disso, prossiga comigo, vamos lá. Versículo de número 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes.
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Lembra o que eu disse das grávidas? Terrível. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que não no sábado? No inverno é óbvio, é mais difícil, né? E no sábado, mais difícil e mais perigoso, frio intenso. E no sábado, porque os judeus não podiam caminhar além de uma curta distância em dia de sábado. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E aí se você pensa, mas coisas mais terríveis aconteceram ao longo dos séculos. Será? Será mesmo? Se você ler o relato de Flávio Joséfo, vocês percebem que foi algo realmente terrível que aconteceu. Terrível, terrível, terrível. Imagine uma cidade do tamanho de um bairro ficar sem poder ter entrada de comida e de água. Não entrava água na cidade, não entrava comida na cidade. E isso perdurou por 5 meses. E, na realidade, era para ter durado mais tempo. Porém, Tito, ele tinha o desejo de acabar logo com aquilo por outros interesses. E muitos acreditam que isto é o que significa o que o Senhor Jesus profetizou no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, todos morreriam. Mas nem todos os judeus morreram. Por quê? Porque foi abreviado, porque na realidade o cerco era para durar até que todos morressem ali dentro. Esse era o objetivo. O objetivo era cercar a cidade de Jerusalém até que todos os judeus que ali estavam morressem. E detalhe, o cerco começou na Páscoa, quando todos os judeus estavam em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Começou em abril e terminou em setembro, do ano 70, depois de Cristo. Eles cercaram a cidade num momento estratégico, para pegar todos os judeus ali. Agora, se você duvida que o que está escrito no versículo 15 se refere ao cerco de Jerusalém, compare o sermão escatológico de Mateus com o de Lucas. Vamos para Lucas capítulo 21, irmãos. Não tem aqui no telão, tá? Então abra a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 21. A partir do versículo 20, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, o que aconteceu no ano 70, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Percebem? Exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, no versículo 16 de Mateus 24. Mateus 24, 16. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. O que de fato aconteceu. Os judeus se dispersaram por toda a terra a partir do ano 70. Mas veja, diz o texto, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem.
O que aconteceu em 1948? A partir daquela data, os judeus puderam voltar para esse território, voltar para Jerusalém. Portanto, estamos vendo o cumprimento disto. Porém, eu particularmente, interpretação minha, eu não creio que a profecia de Mateus 24, do versículo 15 em diante, ou no máximo até o 28, diga respeito apenas ao que aconteceu no ano 70. Não. Diz respeito também ao que virá em breve. Como vocês sabem, irmãos, os judeus querem reconstruir o templo de Salomão. E existe uma organização justamente criada com esse propósito. Me fugiu o nome agora. Instituto do Templo. Instituto do Templo. Tem o site na internet, eu vou deixar aqui embaixo, se esse vídeo for para a internet, a referência. Instituto do Templo. Tudo do templo já está pronto para ele ser reconstruído. De modo que acredita-se que em menos de um mês, o templo de Salomão, a réplica exata do templo de Salomão, não aquela palhaçada que o Edir Macedo fez em São Paulo, mas a réplica exata do templo de Salomão pode ser reerguido em um mês apenas. Porém, eles precisavam de uma novilha vermelha necessária, segundo a lei de Moisés, para a consagração, para o início dos cerimoniais do templo. E tinha que ser completamente pura, sem defeito, sem mancha. E não é que essa novilha nasceu ano passado? Isso foi muito celebrado pelos judeus e entendido por eles como um sinal dos tempos. Porque os judeus até hoje, os que não se converteram a Cristo, até hoje esperam um Messias. Porém, que Messias eles esperam? Um Messias que venha lhes trazer paz e segurança. Um Messias político, rico, poderoso aos olhos do homem. Eles não reconheceram o Filho de Deus, porque ele veio dentre os humildes, nasceu numa manjedoura, viveu na cidade mais desprezada que havia, Nazaré. Não tinha bens materiais, não tinha posses, pregava o perdão, a misericórdia, a fé, não pregava a guerra, porque Jesus ia no foco do problema. Porque o nosso inimigo não é o ser humano, o nosso inimigo é Satanás e suas hostes de demônios. E Jesus veio justamente esmagar a cabeça da serpente. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Portanto, prosseguindo aqui, então nós vemos claramente em Lucas que o texto que responde à primeira pergunta, quando serão estas coisas, já aconteceu no ano 70. Porém, muitos acreditam, como eu acredito, que nós temos aqui uma profecia que está dentro da lei do duplo cumprimento. Aconteceu antes, no século I, e acontecerá de novo 20 séculos depois. Para que esse templo seja reerguido, é necessário haver o chamado acordo de paz entre Israel e os palestinos. Um acordo que tem sido governo americano após governo americano tentado. A cada novo presidente, um deles tenta o acordo de paz. Como recentemente, nós vimos Donald Trump tentando, através do seu genro, que é judeu, a filha de Trump, uma das filhas dele, casou com esse judeu, Jared Kushner, e é por isso que alguns até acreditam que Jared Kushner seja o anticristo. Porém, o tratado de paz dele não deu certo.
mas ele está apelando à ONU para fazer o tratado de paz. E interpretação minha, tá? Agora eu vou falar de mim. Eu não creio que esse tratado de paz virá por parte dos Estados Unidos. Se ele vier, virá pela ONU. Não por um país, mas por essa organização babilônica, que é a ONU. Quando eu digo babilônica, é óbvio que é no sentido metafórico. Então, amados, a segunda pergunta é respondida do versículo 15, no mínimo até o versículo de número 22, ou até o versículo 28. O que vem do 22 em diante? Vamos ver o 23 ao 28. Estou lá de novo em Mateus 24, ok? Mateus 24, agora versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiverem o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Em algumas versões, os abutres, porque esse termo em grego é ave de rapina, ave que come carne. Então, nós já vimos aqui a resposta à primeira pergunta, que é esse segundo bloco, que vai do versículo 15 até o versículo 22, ou alguns acreditam até o 28. Nós temos aí a resposta para a primeira pergunta. Mas e a segunda pergunta? Vamos voltar aqui para Mateus 24, versículo 3. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A segunda pergunta é, que sinal haverá da tua vinda? Da vinda visível de Cristo. Todo olho o verá, diz a palavra, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que o mataram, porque ele virá por ocasião da ressurreição dos mortos. Todos o verão. Eu sei que quando nós falamos disso, da ressurreição dos mortos, muitos, mas como pode ser isso? Né? Irmãos, nós estamos lidando com o divino na palavra de Deus. Quando Noé disse que água cairia do céu, acredita-se que até aquele momento nunca tinha chovido sobre a terra. A palavra diz que com um orvalho as plantas da terra eram regadas, o orvalho de toda a madrugada. Não precisava chover para molhar a terra. Então Noé estava falando de algo impossível aos olhos do homem. Então imagine o desespero quando começou a chover. E lembrando que Noé já estava na arca. E a porta da arca já estava fechada. E aí bateram e a porta não tinha mais como se abrir. E assim será. Quando formos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e eu espero que todos que me ouvem nesse momento, inclusive eu mesmo, esteja incluído nestes salvos escolhidos, quando formos levados ao encontro do Senhor nos ares, não haverá uma segunda chance para quem ficar aqui. Quem ficar aqui, ficará aqui para a ira de Deus, para o derramar dos cálices da ira de Deus, que são mencionados em Apocalipse. Se essa ira começa um pouco antes, no toque das trombetas há uma controvérsia, porque fato é que quando os cálices são anunciados em Apocalipse, nesse momento é dito que com eles se consumará
a ira de Deus. Essa palavra no grego também significa se completará, ou seja, terminará a ira de Deus. Ora, se terminará, é porque já havia começado antes. Mas essa é uma interpretação. Outros dizem que não, só nos cálices é que é a ira de Deus. Uma coisa eu sei, nós não somos destinados para a ira. Não somos. Mas não confundam ira de Deus com grande tribulação. Grande tribulação é um teste pelo qual o Senhor permite os seus servos passarem, para que tenhamos a oportunidade de demonstrar nossa fidelidade à palavra e o nosso amor a Ele. Isto é tribulação. Clipsis. Tribulação. Aqui na foto você vai ver que eu escrevi aqui embaixo. Está aqui, ó. Clipsis. Tribulação. Que literalmente significa ato de prensar, de espremer. Sabe por que é que nós precisamos ser prensados, espremidos? Para que se saiba o que há dentro de nós. Pense num limão ou numa laranja sendo espremidos. Você não sabe o que tem ali dentro até que você o faça. Se aquele caldo está bom ou apodrecido. Eu tenho certeza que muitos aqui, algum dia, tomaram um suco de laranja que tinha uma laranjinha podre. Alguém já passou por essa terrível experiência? É terrível. Você espreme 4 laranjas e uma estava passada e acabou, estragou o suco inteiro. Mas se você espremesse uma por uma primeiro e desse uma provadinha, você ia saber o que tinha ali dentro, né? E às vezes por fora ela parece que está boa. Não tem nenhuma mancha, não tem nada, mas já começou a apodrecer por dentro. E a tribulação, ela é uma constante no povo de Deus, irmãos. É uma constante. É ridícula a ideia de que Deus não permite que passemos tribulações. A palavra de Deus não nos promete o livramento das aflições. Antes, pelo contrário, o Senhor Jesus diz que vamos passar por elas, mas que precisamos ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Veja que interessante, Jesus não disse vocês vencerão o mundo. Ele disse eu venci o mundo. Sabe o que significa? Que temos que estar nele. E se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Ele é o nosso refúgio. Ele. Agora, eu não condeno pelo amor de Deus. Eu acredito que alguns possam ter entendido errado aquela minha mensagem, o contágio mais perigoso de todos. Eu não condeno quem tem uma casa no campo e no momento da perseguição vai para lá. Está certo, tem que fazer isso mesmo. Tem que se refugiar se puder. Agora, por que Jesus não nos mandou fazer isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Jesus nos tivesse mandado sair das cidades quando começasse a tribulação, teríamos para onde ir, irmãos? Teríamos. Você tem como sair da cidade grande e ir para o campo? Você tem como comprar um terreno lá? Você tem como construir uma casa lá? E tem mais uma coisa, aqueles que estão fazendo isso, eles poderão ganhar um pouco mais de tempo, quando houver um governo mundial único na terra. Mas apenas isso, um pouco mais de tempo vivos, e comendo de modo racionado, porque eles não poderão ir para a cidade comprar, porque para comprar, eles terão que se submeter ao sistema. E alguns pensam que o arrebatamento é antes
da chamada marca da besta. Eu prefiro não arriscar. Se houver alguma marca colocada em nós, seja algo como que já existe, né? Uma tatuagem digital, já existe. Um chip como uma tatuagem, seja como uma tatuagem, ou seja um biochip como um grão de arroz inserido, substituindo o seu e o meu cartão de débito do banco, e uma moeda digital no mundo inteiro, e não vamos mais poder comprar com a moeda de papel. E vejam só que interessante, com a chegada desse novo coronavírus, a China já está queimando papel moeda e orientando a população que não use mais dinheiro de papel e moedas. Faça todas as transações de modo digital. E é possível. Se você recebe o seu pagamento diretamente na sua conta bancária, e você tem um cartão de débito, você pode passar o mês inteiro usando o dinheiro que está na sua conta sem pegar em notas, apenas comprando com o cartão de débito. Talvez você tenha uma dificuldade numa padaria que não tenha máquina de cartão, mas aí você vai num supermercado que tem padaria e lá tem essa máquina, e você pode comprar sem pegar em notas. Então é evidente que a chamada marca da besta em Apocalipse 13, eu posso ainda trazer uma aula aqui sobre isso, se Deus assim permitir. Portanto, prosseguindo aqui. Então, a segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? Esse que sinal haverá da tua vinda é o terceiro bloco, que começa no versículo 29, ou seja, a vinda de Cristo, visível, será quando? Após a grande tribulação. Não existe essa história de vinda invisível, arrebatamento secreto. Agora, eu respeito quem pensa o contrário, tá bom? Como eu disse no início dessa aula, eu não tenho como dar essa aula e não dizer a minha interpretação, porque é como eu estou vendo, no meu entender, claramente na palavra. Para se ensinar o arrebatamento secreto, aquela história de que, por exemplo, eu poderia estar pregando aqui agora para vocês, e de repente, num piscar de olhos, o meu corpo, a minha carne e ossos vão desaparecer, e quando você, num piscar de olhos, olhar, você só verá o microfone no chão, e os meus sapatos, e a calça jeans, e a blusa no chão, porque eu sumi da terra e apareci no céu, assim, num piscar de olhos. Mas quando o texto bíblico fala do piscar de olhos, ele não está falando do arrebatamento. Ele está falando da transformação do nosso corpo corruptível, carnal, em um corpo incorruptível, glorioso. Para que com este corpo incorruptível, glorioso, que será transformado num piscar de olhos, nós possamos ser levados pelos anjos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Por quê? Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, assim como Jesus ressuscitou num corpo glorioso, também nós teremos um corpo à sua semelhança. Louvado seja o Senhor. Esse bloco que responde à segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda, começa no versículo 29 e vai até o 31, do 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, e essa palavra traduzida aqui como aflição, é o termo grego klipsis, que está também no versículo 21, veja comigo, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição. A melhor tradução para aflição não é aflição, é tribulação. Tríplices. E haverá então grande aflição. Sabe como é que está isso aqui no grego?
megatlipsis. E megatlipsis é exatamente como está escrito também em Apocalipse capítulo 7, quando um dos anciãos responde a João quem eram aqueles que João tinha visto, aquela grande multidão que ninguém podia contar, de toda tribo, língua, povo, nação. Então o ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Por isso que o ancião vai continuar dizendo: nunca mais terão fome, porque será um tempo de fome, nunca mais terão sede, nem sol algum cairá sobre eles. Por quê? Porque estavam desterrados, estavam sem teto, não tinham mais onde morar. Vamos consertar aqui o tempo verbal. Não teremos mais onde morar, e não haverá mais lágrima, porque vamos chorar, a menos que o seu coração seja de pedra. Vamos chorar. Como eu já chorei com essa situação atual que nós estamos vivendo. Não endureça o seu coração. Vamos ver do versículo 29 ao 31. Resposta à segunda pergunta. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Seremos arrebatados até os céus. Mas seremos quem? Aqueles que dentre nós sobreviverem até esse momento. Porque muitos de nós, durante a grande tribulação, seremos mortos. Mas que grande privilégio sermos mártires de Cristo, irmãos, como testemunhas de Cristo. Aliás, a palavra testemunha vem do grego mártir. Então, a segunda pergunta está respondida aqui. E se você acredita que nós, discípulos de Cristo, não estaremos aqui nesse momento em que o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu, se você acreditar que não estaremos aqui, então veja comigo Lucas 21, versículo 25. É exatamente o mesmo relato, só que com um acréscimo muito importante. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, o que disse o Senhor? Vocês não estarão mais na terra, foi isso que ele disse? Não. Quando estas coisas começarem a acontecer, o sinal no sol, na lua, nas estrelas, todas as nações angustiadas, o que temos que fazer? Nos escondermos em cavernas, em bunkers? Não. Irmos para o meio do mato? Não. O que ele disse que temos que fazer? Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, ou seja, não temam, sejam
corajosos, intrépidos, não tenham medo. Vocês sabem o que está acontecendo. Vocês não são como os demais que estão morrendo de medo. Vocês sabem o que está por vir. E o que é que está por vir? Diz aqui o texto: a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. Isso é maravilhoso. Como é que você encara esses sinais? Com medo ou com alegria? É evidente que não nos alegramos por pessoas que morrem sem salvação. Mas, irmãos, se Deus quiser me levar com esse vírus Covid-19 ou qualquer outro que possa ainda aparecer, porque coisa pior ainda pode vir, que no dia do meu enterro, vocês não chorem, mas se alegrem, porque o Senhor me poupou de coisas piores ainda que virão, e já me levou ao seu encontro na glória. Você compreende? Eu já estarei com o Senhor no paraíso. Portanto, irmãos, que você não se esqueça de que tudo isso culmina na vinda de Cristo. Tudo isso culmina com o fim da maldade nesse mundo para sempre. Para sempre não haverá mais maldade, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima. Estaremos para sempre com o Senhor. Então não tenham medo. Se um parente seu partir salvo, seja pelo que for, por um vírus, por assassinato, fome, seja lá o que for, se ele partiu com Cristo, se alegre, porque o Senhor já o levou. Não estou com isso incentivando ninguém ao suicídio, que é a maior tolice que pode haver, porque não se resolve problema matando a si mesmo. Quem mata a si mesmo está matando um ser humano, e matar um ser humano é pecado. Então, como pode hoje ter pastores ensinando que uma pessoa pode se suicidar e ser salva? Se no ato da morte dela, ela está cometendo um pecado gravíssimo, que é um assassinato de um ser humano, sendo este ser humano ela mesma. Não estou aqui querendo julgar suicidas, pelo amor de Deus. É muito doloroso para os parentes que ficaram, e eu sei que é muito reconfortante se ouvir pastores consolando os familiares de pessoas que se suicidaram com esse ensinamento de que é possível estar no céu. Talvez, se essa pessoa, depois de tomar o chumbinho, se arrependeu de todo o coração e orou e chorou e se arrependeu, talvez. Mas o perigo é se ensinar isso e se motivar o suicídio. Porque, irmãos, eu tenho certeza, mediante o cenário mundial cada vez mais assustador, é evidente que o número de suicidas vai aumentar. Então nós não podemos jamais dizer, se mate e vá para o céu. Isso não é verdade, não encontramos base bíblica nisso. Temos que perseverar até o fim. Não podemos ter medo. E o propósito de mensagens como essa é justamente esclarecer você. E agora vamos então, queridos irmãos, responder o que ficou faltando aqui, né? Nós já respondemos a primeira pergunta, quando serão essas coisas, que é o segundo bloco. Respondemos a terceira pergunta, que sinal haverá do fim do... Perdão, a segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? E agora vamos responder a terceira pergunta, e do fim do mundo. E essa pergunta, lembrando que esse mundo significa o fim desse período, que tanto pode ser o período desde Noé até nós,
quanto de Cristo até nós, quanto do início da graça até o término da graça. Mas de uma forma ou de outra, todos os três culminam em um só momento. E esse momento está descrito do versículo 4 até o 14. Vamos ler juntos aqui. Acompanhem comigo, por favor. Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, ou melhor, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vamos dar uma pausa aqui. Percebem que nesse ponto há uma divisão do versículo 4 até o versículo 8, é por isso que ali a caneta do lado esquerdo eu coloquei um colchete bem grande. Do versículo 4 ao versículo 8 nós temos um período Período este chamado pelo Senhor de princípio das dores. Um tempo repleto de rumores de guerras e de guerras de menores proporções, não de grandes guerras, não, de pequenas guerras, de pequenas proporções, mas que em dado momento acontecerá uma guerra que vai envolver todas as nações do mundo. Mas enquanto não acontecer essa guerra, o Senhor mesmo disse, o fim não será logo. Onde é que está escrito isso? Versículo de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Agora, na passagem em paralelo de Lucas capítulo 21, e se você está gostando dessa aula, eu aconselho você que depois leia também Marcos 13 e Lucas 21, compare os textos, se enriqueça mais, porque eu não tenho como fazer isso em 1h30. Mas, na passagem correlata sobre esse ainda não é o fim de Lucas 21, versículo 9, está escrito que o fim não será logo. O fim não será logo, ou seja, haverá um período de guerras e rumores de guerras que vai durar um tempo. Essas guerras e rumores de guerras não devem nos assustar, porque o fim não será logo. Mas quando foi que começou esse período de guerras e rumores de guerras? Não de uma grande guerra. E a chave para isso, nós vamos ver daqui a pouco, que nos mostra quando começou isso. Quando é que começa tudo quanto o Senhor está revelando aqui nesse sermão? Em que momento histórico, em que momento da nossa geração se dará tudo isso? E aqui vai a resposta de por que Jesus não começou respondendo a primeira pergunta sobre a destruição do templo, porque possivelmente o templo será sim reconstruído terceira vez e será derrubado terceira vez. Então, o Senhor, ele não respondeu logo de início, ele responde essa pergunta só a partir do versículo 15. Porque depois da grande tribulação, acontece a entrada, segundo muitos assim interpretam, do anticristo no templo em Jerusalém, arrogando para si mesmo ser ele o próprio Deus. Então, essa é a razão pela qual o Senhor Jesus
se refere ao que vai acontecer no ano 70, não de início, mas depois de revelar a grande tribulação, que começa após o princípio das dores. Prestem atenção. O princípio das dores vai do versículo 4 ao versículo 8. Por quê? Porque no versículo 8 o Senhor Jesus diz: todas estas coisas são o princípio das dores. Por que o Senhor usou essa frase, princípio das dores? Porque profetas usaram também, profetas do Antigo Testamento, essa mesma terminologia, e fazendo uma referência, ou é uma metáfora para uma mulher com dores de parto. O que acontece quando a mulher sente as contrações, irmãos? O que ela tem que fazer correndo? Ela tem que correr para a maternidade. Porque a qualquer momento o filho vai nascer. E é o que o Senhor Jesus está dizendo. Percebam. Aliás, a primeira palavra em grego aqui, no versículo 4, está traduzido erradamente aqui nessa versão como acautelai-vos, não é? Essa palavra no grego é olhai, mas é um olhai com o sentido de percebam. Prestem atenção. Acordem. Acordem. Quando esses sinais acontecerem, significa que falta pouco. Agora falta pouco. Lembra do sonho que o Senhor me deu? Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Irmãos, eu creio que nós já estejamos na segunda fase do tenham sabedoria. A primeira fase do estejam unidos, ela já passou, agora estamos na fase do tenham sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Que não temos mais que estar unidos? Não, temos que continuar unidos, mas agora unidos com sabedoria. Estão percebendo como aquele sonho de fato era uma revelação de Deus? 3 frases, está ali no quadro de avisos. Tem até a data que eu tive esse sonho há 2 anos atrás. Estejam unidos. E agora há decretos proibindo nossas reuniões. Tenham sabedoria. Temos que continuar unidos, mas com sabedoria. Se não pudermos nos reunir aqui, vamos nos reunir nos lares. Se não puder ser nos lares, então vamos nos reunir em algum outro local. E por falar nisso, nós vamos ter que mudar de aplicativo, de conversa, porque o WhatsApp não é confiável. E também não é confiável o Telegram, porque o Telegram é um aplicativo russo. Por isso que eu nunca tive Telegram. Ou você confia neles? Eu não confio em Mark Zuckerberg, mas muito menos nos russos. Então vamos prosseguir aqui. Então aqui nós temos primeiramente o princípio das dores. E o que é que vem a seguir? No versículo 9, a grande tribulação. No versículo 9 está escrito, veja comigo. E então, ou seja, depois disso, vos hão de entregar para serdes atribulados. Essa é a tradução correta. Nessa versão corrigida fiel, que muitas vezes é infiel também, é traduzido como atormentados. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. É claro que uma pessoa atribulada está sendo atormentada, mas o termo grego é tribulação. Se as versões sempre traduzissem thlipsis como tribulação, não existiria a heresia do pré-tribulacionismo. Não existiria, seria impossível essa heresia ir à frente. Porque o Senhor nos advertiu que no mundo teríamos tribulações. Paulo disse com Barnabé em Atos 14, importa que por muitas tribulações entreis no reino de Deus. Então que mentira é essa? Que Deus não permite que o seu povo passe tribulação. Sim, passará. E o que significa megatlipsis? Grande tribulação. Uma tribulação no mundo inteiro. Não é uma tribulação apenas localizada, como há, por exemplo, uma tribulação para os cristãos que moram no Irã,
por exemplo, ou na Arábia Saudita, e muito maior ainda para os cristãos que moram na Coreia do Norte. Eles já estão na tribulação há muito tempo. Mas o que acontece na Coreia do Norte, um dia vai acontecer no mundo inteiro. Vão querer eliminar a palavra de Deus, porque ela está incomodando os governos. Vão querer nos eliminar, porque segundo eles nós somos retrógrados. Segundo eles nós atrapalhamos a religião que eles querem ter no mundo de paz, que não é a paz que Cristo nos dá, que é uma paz interior, é uma falsa paz. A chamada religião ecumênica, pela qual o chamado Papa Francisco tanto tem trabalhado, e assinado acordos com líderes das mais diversas religiões no mundo. Ele está trabalhando para o ecumenismo, ele está preparando o terreno para o governo mundial único, de uma só moeda digital, de uma só religião ecumênica, onde um só governo anticristão estará nessa terra. E como é que eu sei disso? Porque Jesus não mente. Porque a palavra de Deus é a verdade. E aqui, vejam o que está escrito a partir do versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atribulados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. De todas as nações. Agora, você prestou atenção no que está escrito depois do atribulados? E matar-vos-ão. Muitos serão mortos como mártires. Como mártires. Quem ousar pregar o evangelho será mártir. Sabe o que está escrito aqui no versículo 14? É muito interessante e revelador. Porque diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que o versículo não diz para a conversão das nações, não, é para testemunho. Porque aqueles que pregarem serão mártires. Esse termo grego, traduzido como testemunho, é mártir em grego. Conferiu aí? Eu sei que o Jefferson está sempre ali com a Bíblia, dicionário Strong, né, do aplicativo My Bible, que eu já ensinei a usar. Vai aparecer aqui em cima, aqui. Onde é que está o vídeo que eu ensino a usar esse aplicativo, a instalar, a usar. Você pode conferir diretamente no grego o termo, embora seja baseado no texto crítico, não no texto que é o majoritário, que é justamente a que se baseia a Corrigida Fiel e também a Revista e Corrigida, que é um texto que eu considero mais confiável, e por isso é que o nome dessa Bíblia é Almeida Corrigida Fiel. Mas vamos lá, prosseguindo aqui, estou quase chegando na metade, irmãos. Quase chegando na metade. Que bom que ninguém se levantou para ir embora. Falei isso só para testar vocês. Então, irmãos, nós vemos que o princípio das dores vai do versículo 4 até o 8, e nele há uma correlação impressionante com o que nós encontramos na abertura dos 4 primeiros selos do Apocalipse. Vejam comigo primeiramente aqui em Mateus 24. Versículo de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, ou seja, não é o fim do mundo ainda, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então preste atenção. Então ouvimos falar de guerra, ouvimos de rumores de guerra, mas, de certa forma, há um período de paz no mundo, de paz na terra. Há alguns meses atrás, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me fez ligar o rádio no carro. Eu estava dirigindo
E eu apertei o rádio. Eu não tinha por que ligar o rádio, porque eu estava saindo daqui para ir na minha casa. Eu chego em casa em 3 minutos de carro, ou menos até. E aí quando eu saí daqui, eu liguei o rádio. E no que eu liguei o rádio, era um economista falando. E aquele economista dizia: porque desde que a Organização das Nações Unidas foi criada, vivemos um período maravilhoso na economia mundial. Um tempo de paz e segurança. Quando ele falou aquilo, acendeu, sabe, uma luz vermelha. Opa! Espera aí. O que é que a palavra diz? Quando disserem paz e segurança, virá a repentina destruição. Se você entrar no site da Organização das Nações Unidas, existe uma página no site, onde nela são colocadas todas as notícias que eles consideram que fazem parte do empenho desta organização da ONU em prol da paz e segurança. E sabe qual é o nome dessa página, desse botão no site da ONU? Paz e segurança. Exatamente isso, paz e segurança. Bom, talvez você não saiba, né, do que eu estou falando. Então eu quero aqui convidar você a abrir aqui a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem paz e segurança, agora eu sei que em algumas versões está escrito quando disserem a paz e segurança. Porém, no grego não existe este verbo haver, a paz e segurança. Está apenas dito, quando disserem paz e segurança, ou seja, quando este for a frase do momento, digamos assim. E a maioria dos líderes, especialmente nos pronunciamentos em cada conferência mundial da ONU, a maioria dos líderes sempre repetem isso: paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. Não sei se o atual presidente já falou, Jair Bolsonaro, mas não duvido que ele venha falar. Antes dele, o Michel Temer falou, a Dilma falou, o Lula falou. Paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. Esse é o tema do momento. Donald Trump fala sobre isso. Inclusive no final do discurso de Trump, apresentando o tratado de paz a Israel, sabe como que ele concluiu o discurso? Sabe qual foi a frase dele no final? Não foi a dele, foi a do Netanyahu. Foi a de Benjamin Netanyahu, foi quem fechou ali aquele evento. Foi Benjamin Netanyahu. Ele fechou o evento dizendo que desejava aos Estados Unidos, a Israel e a todas as nações paz, prosperidade e segurança. Colocou um prosperidade aí no meio para disfarçar. E o que diz aqui o texto? Que quando disserem isso haverá repentina destruição. Agora preste atenção. O texto dizer no versículo 2 que Jesus virá como ladrão de noite, significa que vai nos pegar de surpresa? Só vai pegar de surpresa quem não conhece o que está sendo ensinado hoje, agora. Só vai pegar de surpresa quem não examina as Escrituras e não está discernindo o tempo, e está brincando de ser discípulo de Cristo. Porque veja o que diz o versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o que o Senhor espera de nós? Que sejamos pegos de surpresa, irmãos? Não! Essa história de que ninguém
Claro, ninguém sabe o dia e a hora, mas nós sabemos o tempo. Sabemos que já entramos no princípio das dores, irmãos. Estamos às portas da grande tribulação, irmãos. E a pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo ninguém conseguirá permanecer fiel a Cristo. Ninguém sem o Espírito Santo permanecerá fiel a Cristo. Com um punhal na sua garganta, alguém dizendo para você negar a Cristo e permanecer vivo, você continuará dizendo Jesus Cristo é o meu Senhor? Ou você vai negar a Cristo para continuar vivo? Você vai amar a sua vida? Ou você vai amar o Senhor? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Promessa do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Se fortaleça agora. Se encha do Espírito Santo agora, antes que seja tarde demais. Eu não tenho tempo para continuar. Irmãos, eu cheguei apenas na metade da aula que eu tinha para dar para vocês hoje. Ou eu continuo essa aula hoje à noite, ou eu continuo essa aula domingo de manhã da semana que vem. Porém, irmãos, eu não sei se poderemos abrir as portas no domingo que vem. Então, não sei se essa aula vai continuar hoje à noite, ou eu prefiro que seja no próximo domingo, porque eu sei que hoje à noite não vai ser fácil eu dar essa aula aqui. Eu já sei disso. Então, eu creio que seja melhor no próximo domingo. Porque eu sei que algumas faces vão me olhar com repreensão por causa dessa aula. E vocês não têm ideia de como é difícil a gente pregar, sabendo que pessoas que nós amamos não creem em toda a palavra de Deus, não creem. Porque, irmãos, eu cheguei a uma conclusão. Existem crentes que dizem acreditar na Bíblia, mas com exceção do Apocalipse. Para eles o Apocalipse nunca vai acontecer, nunca. Se a gente diz assim, olha isso que está no Apocalipse, está acontecendo agora. Não. Sempre teve terremoto, sempre teve fome, sempre teve peste. Só que nós estamos falando agora de nível global. Global. Uma pena não ter tempo para continuar, irmãos. Mas, se Deus assim permitir, no próximo domingo de manhã, prosseguiremos. Eu nem consegui entrar em Apocalipse 6, mas vou dar um dever de casa para vocês. Que vocês estejam examinando Apocalipse capítulo 6 e comparando com Mateus 24, do versículo 4 até o 8, os 4 primeiros selos, que são 4 cavalos de 4 cores. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo de cor esverdeada. Que a palavra ali em grego não é amarelo e nem verde, é a palavra chloros, que o judeu entendia muito bem, é a cor do defunto, que acontece quando morre uma pessoa, cor da pele, como é que fica? Um amarelo esverdeado. Então são essas as 4 cores do cavalo. Algumas versões em inglês traduzem como cavalo verde, mas em português, que eu saiba, todas as versões em português traduzem como cavalo amarelo. Está errado, é mais próximo do verde, porque chloros em grego se traduz como cloro e esverdeado, não jamais como amarelo, tá? E é interessante que essas 4 cores, branco, vermelho, preto e verde, são as 4 cores da bandeira árabe, bandeira pan-árabe. Ou seja, todos os países árabes, eles têm que ter necessariamente ou essas 4 cores, como é o caso da bandeira palestina. A bandeira da Palestina tem essas 4 cores. Exatamente essas 4 cores. E qualquer outro país árabe tem que ter
pelo menos 2 dessas 4 cores mencionadas. E não pode ter a cor azul, que tem na bandeira brasileira, que tem na bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, da França, etc. Então, faça esse dever de casa, compare. Mas e o 5º selo, pastor? Ah, o 5º selo. O 5º selo já é a grande tribulação. O 5º selo é do versículo 9 ao 14. Compare na sua Bíblia. Apocalipse 6. Vai lá para o Apocalipse 6, Felipe, por favor, aí no telão. Na conclusão, eu estou entrando nele aqui para vocês verem o dever de casa, tá? Versículo 2 é o primeiro selo, cavalo branco. Versículo 4 é o segundo, cavalo vermelho. Versículo 8 é o terceiro, cavalo... me perdi. Versículo 5 é o terceiro, cavalo preto. E versículo 8 é o cavalo esverdeado. Agora, o que acontece no 5º selo? Veja comigo, Apocalipse 6... a partir do versículo 9, Apocalipse 6, versículo 9, e com isso nós encerramos a aula de hoje. 6, 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó santo, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, o que acontece depois do princípio das dores? Mortandade de cristãos, martírio. O que foi que disse Jesus em Mateus 24? Vos matarão. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Só depois disso vem o fim. Só depois disso vem o arrebatamento. O arrebatamento vem antes dos sinais no sol, na lua e nas estrelas? Não. A vinda de Cristo não vem antes dos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nós vimos em Lucas 21, do versículo 25 ao 28. Lembram-se? Quando virdes estas coisas, alegrai-vos, erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E onde é que estão os sinais no sol, na lua e nas estrelas aqui no Apocalipse? No 6º selo. Eles não estão no 4º selo. Eles estão depois da grande tribulação. Depois da perseguição final do mundo inteiro contra a igreja do Senhor. E os que sobreviverem a isso serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E os que não sobreviverem a isso serão arrebatados primeiro. Porque o arrebatamento se dá na ressurreição. Como diz a palavra de Deus, isso veremos na próxima aula. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, num abrir e fechar de olhos, teremos nossos corpos transformados e iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E como é que iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares? Volta para Mateus, por favor. Como é? Está lá em Mateus, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Isso está no 6º selo. Eles vão entrar em cavernas, em bunkers, querendo se esconder da face do Cordeiro e da sua ira. Aleluia! Mas vejam, no momento que Jesus vem, nós vamos ao seu encontro nos ares. Levados por quem? Pelos anjos, diz aqui o texto.
E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder em grande glória, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! E nós vemos exatamente isso em Apocalipse capítulo 6, porém, não esqueçam, enquanto em Apocalipse 6, volta lá, filho, para Apocalipse 6. Enquanto em Apocalipse 6, versículo 15, olha o que está escrito aqui. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ué, se todo mundo vai se esconder, a igreja também vai se esconder? Não. Porque enquanto eles estão se escondendo, nós estamos obedecendo o que o Senhor nos ensinou em Lucas 21, versículo 28. Nós estaremos olhando para cima, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Aleluia! Eles estão se escondendo, os noticiários estão falando, se escondam, se escondam, se escondam, os poderes dos céus foram abalados, chuva de meteoros, o sol não está brilhando. Se isso for literal, quero lembrar que os meteoros eram chamados de estrelas naquela época, ok, irmãos? Por isso que até hoje se chamam meteoros de estrela cadente, tá bom? Só para lembrar a vocês. Se escondam todos. Nós vamos nos esconder se estivermos vivos até lá? Não. É o momento da alegria, sabe por quê? Porque aqueles que nos perseguiam agora estão com medo do Senhor, aleluia! E enquanto eles estão se escondendo, nós estamos subindo as montanhas, para chegarmos primeiro no céu, aleluia! Para não darmos trabalho para os anjos, glória a Deus. Eu tive um sonho assim, quando eu contei para minha esposa, ela falou, tá vendo, eu não vou sobreviver até esse dia, só porque no sonho eu me via correndo, numa grande tribulação, escuridão, vento, medo, e eu correndo, e os meus filhos correndo, e eu dizendo para eles, se protejam, se protejam. Eu não vi minha esposa no sonho, mas talvez ela estivesse atrás de mim. Ela corria mais rápido que eu, mas isso foi há 30 anos atrás. Não, tem 25 de casado, né? Não é tudo isso. Então, 26, né? Ih, vou levar um puxão de orelha, 26. E os meus filhos correndo, e eu correndo, corram, se protejam, e no momento em que eu dizia isso, algo me segurava por aqui, pela barriga, e me puxava com força para cima. E eu acordei com aquela sensação de estar sendo puxado com força, e que pena que eu acordei. Que pena que eu acordei. Foi tremendo isso, irmãos. Vai acontecer. Não tenham medo. Não se assustem. Não sejam enganados. Perseverem. Perto está o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a Deus toda a glória. Amém.